Olá, boa tarde. Muita gente não sabe, mas mães de bebês prematuros, elas têm direito à licença maternidade estendida. O benefício só começa a ser contado a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê, o que ocorrer por último. A decisão do Supremo Tribunal Federal é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter pena imposta a procurador Deltan Dallagnol pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal determina a audiência de conciliação para discutir a habilitação de leitos de UTI em 5 estados. O encontro, na próxima semana, vai ter a participação de representantes da União e dos governos da Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo. E ainda, Conselho Nacional de Justiça recomenda apoio técnico nas decisões judiciais relacionadas à Covid-19. Na recomendação aos tribunais, o Conselho Nacional de Justiça destaca o respeito à independência dos magistrados, mas alerta que o momento é de crise, com falta de pessoal e recursos. O Conselho Nacional de Justiça editou recomendação aos tribunais para que os magistrados consultem o sistema de núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário antes de decidir sobre temas envolvendo a Covid-19. O sistema reúne parecer técnico com base na ciência para ajudar na tomada de decisão. O Sistema de Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, o ENATJUS, é uma cooperação entre Judiciário e Ministério da Saúde. Ele é um banco nacional de pareceres que oferece informações aos tribunais com base científica nas ações relacionadas à saúde, dando maior segurança aos magistrados para melhor decidir sobre o tema nesse período de calamidade pública em razão do coronavírus. Na recomendação aos tribunais, o Conselho Nacional de Justiça destaca o respeito à independência dos magistrados, mas alerta que o momento é de crise, com falta de pessoal e recursos como leitos, oxigênio e vacina. Por isso, pede cautela na realização de intimações e fixação de sanções pessoais, como multa e prisão de gestores de saúde. A recomendação afirma que é preciso cuidado também nas demandas que tratam de pedidos de leitos e UTIs, questionamentos sobre decretos locais para conter a pandemia e preços abusivos de bens e serviços necessários ao enfrentamento da Covid-19. O sistema, com serviços de profissionais de saúde que avaliam demandas de urgência, está disponível 24 horas por dia e 7 dias na semana para orientar os juízes. O objetivo é reduzir o número de decisões conflitantes sobre temas semelhantes e evitar a judicialização do combate à pandemia. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal marcou a audiência de conciliação virtual para discutir a reabertura de leitos de terapia intensiva em 5 estados. A repórter Evna Araújo tem as informações. O encontro, na próxima semana, vai ter a participação de representantes da União e dos governos da Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo. O assunto são as ações que tramitam no Supremo de relatoria da ministra sobre a reabertura de vagas de UTI nos estados custeadas pelo Ministério da Saúde. Em março, Rosa Weber determinou que o Ministério restabelecesse imediatamente os leitos destinados ao tratamento da Covid-19 pagos com recursos federais até o fim do ano passado e que foram reduzidos em janeiro e fevereiro deste ano. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o decreto presidencial que autoriza o ministro da Educação a designar o diretor-geral interino dos Centros Federais de Educação Tecnológica, das Escolas Técnicas Federais e das Escolas Agrotécnicas Federais, quando não houver condições regulares de substituição imediata. Os ministros julgaram em sessão virtual a ação do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que apontou que a única condição para a substituição, mesmo que interina, é que o escolhido para o cargo de diretor-geral dos centros e escolas federais fosse um docente com, no mínimo, 5 anos de exercício em instituição federal de ensino.
Para a relatora, a ministra Carmen Lúcia, embora seja atribuição do ministro da Educação indicar o diretor-geral, essa competência deve ser exercida a partir da indicação da comunidade escolar, professores, alunos e servidores, e realizada com base em processo eleitoral. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter pena imposta ao procurador Deltan Dallagnol, o ex-chefe da Lava Jato, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Quem tem as informações é a Gisele Reis, a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça. O objetivo do procurador-chefe da Operação Lava Jato no Paraná era anular a pena de censura aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público por ele ter criticado o senador Renan Calheiros. O Conselho considerou que não houve isenção do Procurador da República. Suas manifestações em rede social buscaram interferir nas eleições para a presidência do Senado em 2019 e ultrapassaram os limites da simples crítica e da liberdade de expressão. Para o CNMP, houve violação do dever funcional de guardar decoro pessoal, porque os integrantes do Ministério Público não podem se manifestar a favor nem contra determinado candidato ou partido político. O relator do processo no Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, entendeu que os excessos de autoridades públicas, como membros do Ministério Público em redes sociais, tanto podem ser apreciadas pelo Conselho como pela Corregedoria. No voto, ele destacou que a liberdade de expressão de autoridades públicas deve ser compatível com seus deveres funcionais e também com a imagem que transmitem da instituição a qual pertencem. Considerou que Deltan Dallagnol violou o dever de imparcialidade ao emitir opinião muito bem determinada em rede social de amplo alcance a respeito de uma eleição específica e contra um candidato claramente identificado. Ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin divergiu e a ministra Carmen Lúcia ainda não votou. Com esse placar, a segunda turma do STF alcançou maioria para manter a punição do Conselho. E o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, informou à presidência da Suprema Corte hoje, por meio de ofício, que vai se aposentar no dia 5 de julho, uma semana antes de completar os 75 anos, que é o limite máximo para permanecer como integrante do tribunal. No documento, o ministro esclarece que deixará a função alguns dias antes da aposentadoria compulsória para ter mais segurança sobre os proventos. O ministro Marco Aurélio atua há 42 anos no serviço público, sendo mais de 30 aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele tomou posse no STF em 1990, antes de ocupar uma cadeira como ministro da mais alta corte do país. Marco Aurélio foi juiz e ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Presidente do Superior Tribunal de Justiça restabelece intervenção no serviço de transporte aquaviário lá no Maranhão. Considerando a grave lesão à ordem pública, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido do Estado do Maranhão para restabelecer a intervenção no serviço público de transporte intermunicipal aquaviário, prestado pela Serviporto entre a ilha de São Luís e a Baixada Maranhense. A empresa permissionária do serviço havia impetrado o mandado de segurança para suspender os efeitos de um decreto do governo estadual e para impedir qualquer outro ato de intervenção na sua atividade. O Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu liminar para que a gestão do serviço fosse devolvida à impetrante no prazo de 48 horas. Ao STJ, o Estado do Maranhão argumentou que a manutenção da decisão do Tribunal Maranhense traria risco para o serviço, porque poderiam acontecer atrasos e interrupções no transporte aquaviário de passageiros e cargas, gerando dificuldade de abastecimento e graves prejuízos à população. O Estado alegou ainda que a liminar violaria seu poder-dever de fiscalizar o serviço concedido, intervir na sua prestação, zelar pela boa qualidade do serviço e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade na forma da legislação aplicável. O ministro Humberto Martins considerou que não há prova pré-constituída inequívoca que se exige em mandado de segurança, no sentido de que o serviço era prestado de forma regular e com qualidade, bem como de que não seria o caso de edição do decreto de intervenção para assegurar a regularidade e a continuidade de serviço essencial. Na decisão, o presidente do STJ ressaltou que não ficou demonstrada de forma irrefutável ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública capaz de justificar a impetração de mandado de segurança.
E você vai ver no próximo bloco, mães de bebês prematuros têm direito à licença maternidade estendida. Os detalhes você confere daqui a pouquinho e nós voltamos já. A Constituição Federal representa a identidade de uma nação e as cláusulas pétreas nela contidas representam a essência dessa identidade por meio dos princípios fundamentais que visam justamente assegurar a integridade da Constituição e impedir que eventuais alterações possam destruí-la. Mães de bebês prematuros têm direito à licença maternidade estendida. O benefício só começa a ser contado a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê, o que ocorrer por último. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, mas muita gente ainda desconhece. O primeiro contato do bebê com a mãe após o parto não é apenas um protocolo da Associação de Pediatria Brasileira e Internacional. Esse procedimento, além de fortalecer vínculo entre mãe e filho, ajuda na recuperação, principalmente para quem nasceu antes da hora. Esse contato pele a pele é importante para regular a temperatura, para regular o primeiro contato da sucção, da amamentação e para criar um vínculo afetivo, porque o bebê está saindo de um mundo extremamente organizado para um mundo mais caótico, que é o mundo extrauterino. Então, essa ligação de pele a pele é de extrema importância entre mãe e bebê, para que tenham um vínculo ao longo de toda a vida. Mas nem sempre a mãe e o bebê recebem alta hospitalar no mesmo momento. A separação, às vezes, é inevitável e o tempo necessário para fortalecer o vínculo entre mãe e filho fica prejudicado. Como não há lei que determine o início da licença e do salário maternidade a partir da alta tanto da mãe quanto do filho, o Supremo Tribunal Federal se posicionou. Os ministros do STF reafirmaram uma decisão do ministro Edson Fachin, que determinou para casos de internação maiores que 2 semanas após o parto, que o início da licença maternidade comece a contar a partir da alta da mãe ou do filho, o que ocorrer por último. A decisão do ministro Edson Fachin foi no sentido de proteger as mães e os prematuros. Isso porque, após a alta, os dois demandam de mais atenção e o bebê de cuidado integral, em especial da mãe. Segundo Fachin, ao estender o período da licença maternidade, está se garantindo os direitos fundamentais, como a saúde, alimentação e convivência familiar. A filha de Thalita nasceu com 30 semanas e ficou um tempo no hospital após o parto. A mãe teve alta antes. Eu precisei dessa licença maternidade estendida, porque além da Luísa passar 74 dias na UTI, quando ela saiu da UTI, que era para eu voltar a trabalhar, a gente estava já no começo da pandemia e eu tive muito medo. Mas para conseguir a licença estendida, ela precisou acionar a justiça. Procurei um advogado, né? Não é qualquer advogado que faz esse trâmite, é um trâmite ainda não tão conhecido, deu tudo certo no nosso processo. Ele entrou com uma liminar de urgência numa sexta-feira e o resultado da nossa sentença já saiu numa quarta-feira. Uma decisão ainda muito recente, muitas mães desconhecem esse direito, muitas vezes a gente percebe que elas não têm informação pela questão da divulgação mesmo, né, da informação. Então, a gente sempre orienta e é muito gratificante, assim, quando elas descobrem que podem permanecer mais tempo. Bom, você viu na reportagem que a nossa personagem precisou entrar na justiça para ter direito à licença maternidade estendida e, em nota, o INSS informou que publicou uma portaria no dia 19 de março, autorizando que o salário maternidade seja prorrogado quando houver complicações médicas relacionadas ao parto. Segundo a portaria do INSS, a segurada deverá pedir a prorrogação pela Central 135 a partir do processamento da concessão do benefício. Para dar continuidade a esse assunto, eu converso agora ao vivo com a advogada Renata Fonseca. Olá, doutora Renata, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Obrigada, boa tarde.
Bom, Tudo bem, obrigada, boa tarde. Nós acompanhamos na reportagem agora que realmente a decisão é incrível, pouco divulgada, nem todas as mães conhecem. Essa nota que eu li agora do INSS foi uma normativa, uma portaria editada agora em março que dialoga exatamente com a decisão do ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, né? Explica pra gente as questões práticas. Sim, essa portaria do INSS, ela vai se adequar, né, vai pegar a Lei 8.213, que é a lei de benefício, de concessão do benefício do salário da Bolsa, do salário maternidade, quer dizer, que são tantos benefícios, enfim, mas do salário maternidade, e vai adequar a decisão do Supremo, que foi proferida, a liminar foi proferida no ano passado, foi confirmada recentemente, então o INSS faz esse trâmite. A gente tem que levar em consideração que não é só para a criança que nasce prematura. Como a gente tem a licença maternidade, ela vai ser de 120 dias normalmente, né? E ela serve para quando a gente tem filho, né? Então, quando a mulher tem filho e também ou adota. Então, nesses casos, pode haver algum tipo de complicação, não só porque a criança é prematura, mas alguma complicação no parto. Ou a mãe fica internada ou a própria criança fica internada. Então, o que está acontecendo é que a gente está estendendo essa licença maternidade e ela só vai iniciar os 120 dias, ela só vai iniciar com a alta de um deles. Quem? O que sair por último do hospital. Então, se a mãe fica internada e a criança é liberada, só quando a mãe sair. Se a mãe é liberada e a criança fica internada, só quando a criança sair da maternidade, for liberada do hospital, é que inicia o prazo de 120 dias. O que acontece com o salário maternidade nesse período? Ele também vai ser estendido. Então, praticamente, a gente não tem mais, diante da decisão e da portaria conjunta, uma licença maternidade que vai se restringir e um salário maternidade que vai ficar restrito a 120 dias. Pode ser um pouco mais. Mas a gestante ou essa mãe, ela precisa procurar o Poder Judiciário? Já é automática com essa medida do INSS ou não? Não, com a medida do INSS se torna automático. Não há necessidade mais de procurar a Justiça Federal, no caso, né? Salvo se for negado por algum motivo, aí provavelmente algum tipo de recurso administrativo deva ter, porque provavelmente o INSS terá alguma informação do motivo da negativa. Obviamente que as decisões administrativas podem ser recorridas, mas numa emergência e numa urgência sempre cabe uma ação na Justiça Federal, no caso, para que a tutela seja concedida. Então, numa primeira análise, o que o INSS está fazendo é se adequando à decisão do ministro Fachin e agora do Supremo, para dizer, não, a gente vai aceitar que a licença maternidade está estendida. Mas se houver alguma negativa, obviamente que a parte interessada pode entrar com a ação. E quem é que concede essa licença maternidade? É o INSS, depois do pedido da avaliação médica? Na verdade, a gente tem que separar duas coisas, né? Porque quando a gente fica grávida e a gente tem alguns direitos. Então, uma coisa é o salário maternidade e outra é a licença maternidade. Embora a gente confunda. O salário maternidade é o benefício que o INSS vai pagar durante esse período que a gente vai ficar afastado. E a licença maternidade é a interrupção do meu contrato de trabalho enquanto eu sou empregada seletista, né? Então, coincidem com 120 dias ou agora um pouco mais, mas quem concede o salário maternidade é o INSS. O que acontece? No processamento interno, geralmente o empregador paga o salário maternidade, de acordo com a alíquota que tem lá, e o INSS vai abater quando o empregador começar a comprovar. Mas a empregada tem que fazer a solicitação junto ao INSS, informar junto ao INSS que aconteceu alguma intercorrência, ou porque a criança ficou, ou porque ela ficou internada mais tempo, e com isso conseguir essa concessão elastecida, digamos assim, do salário maternidade e automaticamente da licença maternidade. A gente está falando de direitos fundamentais, né? Como bem salientou o ministro Fachin lá na decisão do ano passado, direito da mãe e do bebê, né? Que bom a gente poder divulgar esse direito que não é tão conhecido, difundido, né? Uma palavrinha rápida para finalizar esse raciocínio, doutora Renata, já encerramos o tempo. Só uma breve exposição?
Tá certo. Eu acho que assim era necessária essa mudança. Talvez assim o legislador traga alguma legislação e traga um pouco mais de segurança, né, nesse momento que a gente passa e que a mulher em especial passa, não só a mulher, porque também se aplica para quem adota criança, viu? Então a gente vai ver repercussão dessa decisão. Ok, Renata Fonseca, muito obrigada mais uma vez por conversar conosco. Ótima tarde para você. Tchau, tchau. Para vocês todos. Tchau. E você vai ver a seguir, hotel deve pagar direitos autorais pela reprodução de música em quartos. Os detalhes da decisão do Superior Tribunal de Justiça você confere já já. A Constituição Federal de 88 é o normativo mais importante do ordenamento jurídico brasileiro. Ela foi concebida no período de redemocratização e se tornou fundamental na organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais da população, além de representar um grande avanço na consecução dos objetivos sociais do Estado. Hotel deve pagar direitos autorais pela reprodução de música em quartos. A decisão é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. De forma unânime, a segunda sessão também estabeleceu que a contratação por essas empresas de serviço de TV por assinatura não impede o ECAD de cobrar direitos autorais, não havendo nessas hipóteses o chamado bis in idem, que seria a dupla cobrança. O relator dos recursos foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele explicou que a Lei 9.610 de 1998 ampliou os contornos do fato gerador para a cobrança de direitos autorais, incluindo a utilização de processos como a radiodifusão e a transmissão por qualquer modalidade, e abarcando hotéis e motéis, sem excluir do conceito de local de frequência coletiva nenhuma parte do cômodo específico do estabelecimento. O ministro apontou ainda que, no caso de contratação de canais de TV por assinatura, a terceira turma, em julgamento anterior, fez distinção dos fatos geradores que viabilizam o lançamento da cobrança contra o hotel e também contra a empresa prestadora do serviço a cabo. O magistrado lembrou que a discussão tinha relação com os direitos autorais devidos em virtude não da transmissão ou da retransmissão das obras de terceiros, mas sim da captação e consequente execução do conteúdo transmitido em local reconhecido como de frequência coletiva. Com a definição das teses, podem ter andamento os processos que estavam suspensos no país à espera do precedente qualificado. Os prazos processuais no Tribunal Superior Eleitoral vão ficar suspensos durante o feriado da Semana Santa. Portanto, a partir de amanhã até o dia 4 de abril, não haverá expediente na Secretaria da Corte. Os prazos que teriam início ou término nesse período, eles serão automaticamente prorrogados para o dia 5 de abril. A sessão de julgamento por meio eletrônico, que começou na última sexta-feira, também teve um encerramento estendido até o dia 5. Ainda devido ao feriado, não haverá sessão plenária hoje e nem na quinta-feira. Os julgamentos por videoconferência serão retomados no dia 6 de abril, às 7 horas da noite. Hoje nós ficamos por aqui. Uma excelente tarde para você. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau.